Olá, minha gente. Olha eu aqui de novo, com mais um vídeo para vocês. Hoje, no finalzinho do domingo e não no sábado, como de costume, mas foi intencional, inclusive, mudar o dia, por uma questão de uma própria experiência que eu estou fazendo comigo, né? Ontem eu precisei fazer algumas escolhas em relação ao que eu tinha que fazer, e o vídeo era uma dessas coisas, assim como outras atividades, e eu escolhi fazer outras coisas que eram para mim, para o meu cuidado, para arrumar minha unha, para encontrar as minhas amigas, que não é terapia, mas é terapêutico quando a gente sai com aqueles que a gente gosta e que a gente conversa, que a gente está perto. Então foi muito bom. E essa experiência, ela tem muito a ver com uma questão que eu vou falar hoje, que é em relação ao burnout. Eu recebi algumas perguntas do que é o burnout, como é que eu observei, como é que ele surge, como é que foi esse diagnóstico, né? E aí eu quero contar para vocês de que tem uma questão que as pessoas, né, no ambiente ali de trabalho, quanto mais compromissos, quanto mais comprometidas, quanto mais responsáveis, quanto maior a alta entrega desse profissional, o perfeccionismo dele fazer tudo correto, dentro do prazo, conforme foi planejado, mais vulnerável esse profissional fica em relação ao burnout, principalmente. E eu sou desse tipo de pessoa que, quando eu me comprometo com uma coisa, eu quero fazer de acordo com o meu compromisso, né? Eu tenho um compromisso de todo sábado gravar um vídeo e colocar no meu canal. Mas quem estabeleceu esse compromisso foi eu mesma. Apesar de ter recebido mensagens de pessoas me perguntando: por que você não colocou o vídeo hoje no seu canal? Eu entrei lá, não tinha vídeo novo. Você faz isso todo sábado. Tá tudo bem com você? Foi legal receber essas mensagens, porque tem gente que está esperando o vídeo, que olha, que já tem ali uma conexão com o dia e tudo mais. Mas eu fiquei me perguntando o quanto necessariamente precisa ser todo sábado, em um determinado horário. Por que não no domingo? Por que não na segunda? Se eu é que escolhi. Então, ontem, intencionalmente, eu estava fazendo uma experiência do como eu ia me sentir não fazendo e não postando o vídeo no dia que eu sempre faço, por conta desse compromisso exacerbado que eu tenho. E eu confesso a vocês que foi uma escolha intencional muito boa. A experiência foi de um aprendizado muito importante para o meu processo de cura, para que eu não me cobre tanto, para que eu compreenda de que tem coisas que elas não precisam acontecer necessariamente como eu havia planejado. E se não acontecer, isso não significa que eu sou irresponsável. E eu estou fazendo essa conexão da experiência com burnout porque é importante que a gente, especialmente as pessoas que são mais exigentes, que são perfeccionistas, que querem que as coisas aconteçam dentro do planejado, comecem a ter consciência de que se eu for levando a ferro e fogo assim a minha vida inteira, eu vou ter um esgotamento, porque o burnout é isso. O burnout, ele é um esgotamento físico, mental e emocional, e que ele é resultante de exposição prolongada a estressores crônicos do trabalho. E às vezes esses estressores crônicos são colocados por nós mesmos, porque a gente assume que alguma coisa precisa acontecer daquele jeito e a gente quer fazer daquele jeito para não ser julgada
ou ser avaliada com baixa performance, porque a gente é que está considerando que isso pode acontecer, né? Mas também tem uma questão do próprio ambiente, né? Assim, a gente tem dimensões clássicas do burnout, que é a própria exaustão. A gente chega à exaustão de tanto que a gente vai fazendo as coisas daquele jeito rígido sempre, estressada. O crescimento do distanciamento emocional, porque a gente se distancia, inclusive, das pessoas. A gente perde ali um pouco da nossa eficácia, né? Da nossa entrega. Mas o burnout, ele não é um fator individual. Ele é um fenômeno sistêmico, ou seja, eu tenho outros elementos que contribuem para que ele surja. Seja o modelo de gestão, seja o meu próprio comportamento e a forma com a qual eu me cobro, seja a cultura organizacional, seja a forma que o meu trabalho está desenhado para eu executar e que talvez seja rígido demais. Então, por isso as pessoas comprometidas estão mais vulneráveis, né? E quando eu estava pensando no que eu falaria hoje, que eu quis conectar essa experiência com a questão do burnout e com a questão de que é possível a gente fazer outras escolhas e não ser tão rígido com as nossas entregas e com o nosso planejado das coisas, sem que a gente fique pensando que isso é irresponsabilidade, não tem nada a ver com irresponsabilidade. Eu me lembrei de um vídeo que eu vi um dia desses do Padre Fábio, né? Que ele falava sobre disfarce, do quanto nós disfarçamos as coisas. A gente disfarça a nossa dor, a gente disfarça o que a gente sente, e aí quando a gente está nesse processo de esgotamento ali no burnout, a gente disfarça muito para que as pessoas não percebam de como é que nós estamos, de que a gente está pensando mais lentamente, de que a gente está demorando mais tempo para fazer as coisas. A gente disfarça. E aí esse disfarce, ele vai nos fazendo mal. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que para nós mesmos, né, que nos cobramos tanto e que está num processo de cura da depressão, ou que está num movimento ainda de depressivo mais grave, vamos dizer assim, a gente precisa, a gente adoecido, e os que nos amam e que estão por perto, os nossos colegas de trabalho, é de que, assim, quando a gente estiver diante de um rosto, a gente tenha mais respeito, né, com o que a gente vê, porque a gente nunca sabe as histórias que cada rosto esconde. Então, eu acho que isso vale para a nossa vida, independente da depressão, independente do burnout, é da gente acolher o outro sem julgamento e tentar ajudá-lo naquilo que a gente pode, compreendendo ali o que tem naquele rosto que a gente está vendo. Eu acho que era isso hoje. Acho que eu fui muito profunda, talvez, em alguma medida, mas eu acho que essas coisas, elas têm conexão e a gente precisa nos amparar e olhar para a gente e testar e nos colocar a experienciar outras formas de agir na nossa vida para que a gente seja mais saudável. Isso também é sobre autocuidado, isso também é sobre consciência, isso também é sobre despertar, né, o nosso olhar para a gente, para os outros e ir tentando compreender as coisas para tornar a nossa vida mais fácil. Então é isso. Até o próximo vídeo, que pode ser no sábado, no domingo, na segunda, qualquer dia da semana. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo.